Fernando Tanuri aqui da Aceleração Digital, e nesse vídeo tutorial a gente vai falar sobre recursos essenciais do Canva. Essa é uma série de vídeos, essa aula 2, então deixa de lengo-lengo e vamos para a tela, roda a vinheta! Essa é a aula 2, para a gente conhecer aí, então, alguns recursos essenciais que o Canva oferece e que você precisa ter em mente na hora de montar os seus designs, né, as suas artes. Então vamos lá, vamos começar. A gente tem aqui um formato de aprenda e faça, que o próprio Canva criou e eu estou utilizando para fazer essas aulas, esse vídeo tutorial. Então nossa primeira tarefa, vamos dizer assim, nossa primeira parte da aula de hoje é a gente ver como tem que ser trabalhado o texto. Então, com fundos ou backgrounds, que é essa opção aqui no menu do lado esquerdo, a gente tem, com backgrounds escuros, é melhor usar textos com cores claras. Com fundos claros, dê preferência aos textos com cores escuras. Esse contraste garante uma leitura mais agradável. Então, como a gente pode ver aqui, ó, altere a cor do texto abaixo. Esse texto aqui no fundo preto, fundo escuro, não está legal. Então, eu seleciono aqui o texto, automaticamente aparece essa barra de ferramenta aqui em cima, e eu vou colocar, então, uma cor branca. Eu poderia trabalhar um azul, também ficaria legal. Você percebe que as cores claras geram um contraste com um fundo escuro, e isso facilita demais aí a leitura, o entendimento da sua mensagem. Então esse primeiro módulo, esse primeiro tópico aqui é realmente esse contraste que você tem que fazer dependendo da cor do seu background, né? Ou seja, da cor do fundo do seu design. O nosso item 2, a gente vai aprender sobre os grids. O que são grids? São esses espaços aqui, igual esse que eu estou selecionando, que você pode colocar na sua página, no seu design aqui, que é feito de páginas, para você trabalhar com imagens. Então, o exercício aqui é a gente pegar essa imagem aqui da torta e arrastar para o grid. Quando a gente faz isso, o grid recebe essa imagem e você tem como trabalhar com essa imagem dentro do grid. O grid é um dos elementos aqui, grids, que você tem diversas configurações de grids para você trabalhar fotos e imagens. Como a gente pode ver aqui, eu estou passando a barra de rolagem, tem várias divisões, vários tipos de grid para você trabalhar. E a imagem para você carregar para o grid, você vem aqui sempre no upload, até do Facebook também você pode. Upload é o que você já subiu de imagens. Eu tenho uma imagem aqui, eu posso pegar, clicar e arrastar ela aqui para dentro desse grid. Então o grid funciona para você trabalhar com imagens e fotos. Esse foi o item 2. Agora o item 3 é bem interessante, porque ao colocar textos por cima das imagens, use algum tipo de suporte. E o que é um suporte? A gente tem essa imagem da pizza aqui, e o exercício vai ser pegar um tipo de texto com suporte e colocar em cima da pizza aqui do lado. O texto sugerido é para a gente colocar uma rodízio aos sábados R$30. Então se eu pegar simplesmente o texto e colocar aqui em cima, não vai ficar tão legal. E nem todo mundo sabe que aqui nessa parte de texto começa com 3 tamanhos diferentes, depois vem alguns textos criativos, né, para você já utilizar esse tipo de formatação aqui, fontes, etc. Se você descer mais a rolagem, você percebe que existem alguns formatos diferentes de texto, e é isso que a gente chama de suporte. São desde fundos até outlines, que são essas linhas em volta. Então a gente vai procurar aqui algum tipo de suporte de texto que trabalhe bem com esse texto que a gente quer utilizar, que é rodízio aos sábados R$30. Eu estou dando uma navegada aqui para mostrar como eu faço exatamente. Estou procurando algo que se encaixe melhor nesse tipo de texto que eu tenho, que é o texto do rodízio. Você vê que tem muita opção.
dá para a gente trabalhar bastante. Ó, eu tenho um aqui que eu acho que pode funcionar. Então você pega e arrasta para cá. Esse aqui não tem fundo. Se eu der um clique nele aqui, onde é que foi o nosso... Às vezes acontece isso, né? Eu já falei na outra aula, dependendo da página que você esteja, o elemento, se você clicar, ele pode aparecer em outra página. Por isso que eu gosto de pegar e arrastar para cá, para dentro do elemento. Bom, esse aqui não é um suporte legal, eu vou selecionar ele e excluir. Deixa eu achar um outro que tenha realmente esse suporte de fundo para funcionar melhor aqui. Olha, esse aqui é uma opção. Eu cliquei, ele já aparece aqui. Vou dar 2 cliques aqui, onde tem Open. Eu vou botar rodízio, clico em cima aqui para trocar o outro texto. Sábados rodízio, e aqui nesse outro texto, R$30. Então eu tenho aqui um suporte de texto que dá um destaque no texto, principalmente quando a gente está trabalhando um texto em cima de alguma imagem, alguma foto. Vou dar mais uma navegada aqui para a gente ver que podem ter outros exemplos. Ó, aqui a gente traz ele para cá, em cima da foto, e pode trabalhar aqui também os textos. Rodízio, R$30 aos sábados. Então, esse é o suporte de texto que está sendo comentado aqui nesse módulo aqui da aula. Como a gente pode ver aqui do lado, existem vários suportes de texto que a gente pode trabalhar para utilizar textos em cima de imagens. Esse foi o tópico 3. Vamos ao tópico 4, que também é bem legal. Deixa eu dar uma olhada aqui. Bom, a gente tem aqui um frame. Aqui do lado esquerdo em elementos, a gente estava vendo os grids, eu vou fechar aqui nessa seta. Assim como fotos, grids, a gente tem os frames. Os frames são essas criações, vou clicar aqui em frames para a gente ver alguns exemplos, que você, parecido com grid, pode também trabalhar com imagens e fotos. A diferença dos frames é que tem alguns outros elementos junto com a imagem, às vezes cores aqui, com formas, às vezes o próprio grid, só que num corte diferenciado, imagens dentro de laptop, dispositivos móveis, molduras. Então os frames se diferem do grid dessa forma. O grid são elementos para você trabalhar só com imagens e fotos e vários tipos de recortes. Os frames já têm algo a mais, como essa fotografia aqui rápida, né? Então, para editar e ajustar uma imagem dentro de um frame, dê um clique duplo na imagem e o exercício é ajuste a posição da imagem ao lado para que seja possível ver o rosto das crianças. Se eu der 2 cliques aqui, eu vou entrar dentro desse frame. Então, você percebe que você pode mexer com a imagem dentro do frame, nesse caso para deixar o rosto aparecendo, fecha aqui em cima, você vê que o frame fica mostrando muito mais da imagem e é dessa forma que a gente consegue trabalhar com os frames. Eu vou voltar aqui em cima só para dar um exemplo. Assim como no grid e no frame, você pode vir aqui em elementos imagens. Se você não tiver subido nenhuma imagem aqui no upload, você pode utilizar várias imagens gratuitas diretamente aqui do Canva. Eu vou pegar e arrastar, ó. Posso dar 2 cliques nela e aí aqui eu trabalho que parte da foto eu quero que apareça, que receba destaque no frame. Então esse foi o tópico 4, vamos ao tópico 5. Bom, voltando aos grids, tem um exercício prático aqui para a gente trabalhar um grid num formato interessante que eu uso bastante na hora de fazer miniaturas para o YouTube e outras artes aí para a internet. O passo é o seguinte, procure por grids. Então você pode vir aqui nos elementos, voltar aqui em cima e procurar por grids.
Outra forma também, tudo que você encontra aqui, você pode buscar por aqui. Se você souber o nome, por exemplo, grid, ele já vai me levar para cá. Se eu quiser buscar, essa é uma dica, tá? Por frames, você digita aqui, você vai ver somente os frames. Ou diretamente aqui nos elementos, tá? Então, para cá, o que eu uso então? Eu uso um grid, que é esse primeiro grid, que independente do formato da arte que você tem aqui, pode ser uma capa do Facebook, um post do Instagram, uma imagem para blog ou qualquer outro tipo de formato de design que o Canva oferece. Se você clicar aqui nesse primeiro grid, o grid ele vai ocupar a página toda. Então, quando você quer utilizar uma imagem de fundo, ao invés de você trazer a imagem e ficar aqui dimensionando ela, você bota um grid de fundo e aí selecionando o grid aqui, você tem esse espaçamento. Você pode deixar o que está atrás aparecendo ou não, ou fazer cobrir totalmente, tá? E aí aqui é muito fácil você trabalhar com imagens estouradas, que a gente chama, né? A imagem ocupando a arte toda. Você vê, eu posso arrastar aqui uma imagem e trazer para dentro desse grid. Olha como é que rapidamente você tem a imagem cobrindo a página toda. Se eu der 2 cliques nela, eu novamente faço aquele ajuste para mostrar o que tem de mais importante na imagem. E esse foi então o último exercício dessa aula 2 do tutorial Canva, com vários recursos aí essenciais para você começar a ter mais flexibilidade aí e conseguir criar os seus designs no Canva. Uma dica bacana que eu vou deixar aqui no final dessa aula é que o Canva possui vários formatos. Eu estou usando aqui o Photo Collage 25x20, que é uma colagem de fotos. Então você tem vários tipos de design, como eu já mostrei em outras situações, em outros vídeos. De acordo com o design que você seleciona aqui, quando você está editando o design, você tem layouts específicos para esse formato. Então aqui é uma colagem de fotos. Os layouts eles são todos de acordo com esse tipo de design que eu selecionei para fazer. Então faça testes, tá? Quando você estiver aqui para selecionar o tipo de arte, faça testes, crie uma arte para o que você quer, por exemplo, um thumbnail, né, uma miniatura do YouTube, você vai ter vários exemplos, vários layouts já que o Canva te oferece para esse tipo de design. Nem todo mundo sabe disso, às vezes pode... Para mim é muito simples isso, porque eu uso vários recursos do Canva, mas eu espero que essa dica aí te ajude. Sempre que você estiver criando, venha aqui em Layouts e utilize essas versões gratuitas, que não seja para você utilizar exatamente como é, mas você pode, a partir daqui, criar um design bem legal para o seu negócio. Então, eu sou o Fernando Tanuri, essa foi a aula 2. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilha com os amigos, dá um levante no canal e a gente se vê no próximo vídeo na aula 3. Até mais!